irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Hoje, meus queridos, vamos tratar do terceiro pilar da igreja de Cristo, desta igreja, que é a palavra de Deus, que é as Escrituras. E o texto de 2 Timóteo, que se encontra em 2 Timóteo, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre qual é a vontade do Senhor para esta igreja. Então eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, os versos 14 a 17. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos pedir iluminação do nosso Senhor para que esteja nos conduzindo na hora deste sermão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, a Deus, para que fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor, ó Pai, por favor, fale esta noite com o seu povo. Que não seja apenas o servo do Senhor aqui, mas o Senhor mesmo a falar com o teu povo. Por favor, ó Pai, usa-nos para sermos servos do Senhor, servos úteis, que a gente possa ouvir o Senhor a falar e aplicar tudo o que o Senhor fala em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, esta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa carta é uma carta do apóstolo Paulo e ele decidiu enviá-la para o seu discípulo Timóteo. Paulo, o apóstolo, dedicou toda a sua vida à obra do Senhor. Dedicou a sua vida a plantar igrejas, a cuidar de membros, a resolver discussões e a pregar as boas novas. Mas a sua jornada estava chegando ao fim. Ele escreve essa carta a Timóteo por volta do ano 67 e 68, perto também da sua morte. Paulo sabia muito bem que a sua morte estava muito próxima, pois ele estava sofrendo uma acusação muito severa de ter incendiado Roma. Que na época estava sob o domínio do imperador Nero. Historiadores dizem que o próprio Nero colocou fogo em Roma, mas as pessoas daquela época chegaram à conclusão que não foi Nero, mas sim os cristãos, juntamente com o apóstolo Paulo. Os cristãos e o apóstolo chegaram à conclusão de que eles incendiaram Roma naquela época. Visto que os seus dias estavam contados, ele decide escrever ao seu discípulo mais querido, a Timóteo. Mesmo muito jovem, Timóteo já estava pastoreando a igreja de Éfeso. E como toda igreja, tinha seus problemas. A princípio, os problemas da igreja se tratava de divisão entre judeus e gentios. Mas o próprio apóstolo os escreveu uma carta para repreendê-los, ensinando-os que eles são não dois, mas um só em Cristo Jesus. Não existem mais judeus ou gentios, mas um em Cristo. Mas parece que com o envio de Timóteo a Éfeso, os problemas se apareceram com mais facilidade.
devido a haver um porto na cidade, muitas pessoas e culturas passavam por lá. Ou seja, muitas pessoas circulavam com diferentes hábitos, religiões e coisas que estavam entrando dentro da própria igreja. Pessoas que entravam na igreja estavam começando a ensinar coisas totalmente contrárias que o apóstolo deixou para eles, que o apóstolo ensinou. Dizendo coisas absurdas, como a ressurreição de Cristo já havia acontecido, falando coisas diferentes sobre a lei, sobre casamento, dentre outras coisas. Mesmo já alertados pelo apóstolo, em sua carta aos Efésios, eles continuavam a andar por caminhos tortuosos, criando discussões sem sentido, falando sobre coisas necessárias que só levavam a discordâncias e contendas, trazendo novamente divisão para a igreja. Mas a dificuldade não acaba apenas nisso. Não acaba. Vemos no capítulo 1 da segunda epístola a Timóteo que o jovem estava muito, mas muito desanimado. Até quase sem esperança em continuar a pastorear a igreja. Lá no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo tenta reanimar o ânimo de Timóteo, do jovem pastor. Pensem comigo, um jovem pastor chega na igreja, esta igreja a qual está acostumada com os falsos ensinos desses falsos mestres, essas pessoas entendem que, sim, a gente precisa de Cristo, mas tem que fazer coisas além disso. E daí chega um garoto, um rapaz muito jovem, e fala que o que eles estão fazendo é totalmente errado. Ele fala, sigam o que eu estou falando, o que eu falo é correto. É claro que eles não iriam aceitar tão fácil assim. Com certeza Timóteo ficou muito abalado com esse tipo de reação dos efésios. Mas Paulo insiste para que o ânimo de Timóteo não desfaleça. Ele pede para que não somente pregue o que lhe foi ensinado, mas como também participe do mesmo sofrimento que o seu mestre, no caso, o próprio apóstolo. Paulo pede para que Timóteo lembre de qual é o objetivo deles que foram escolhidos para pregar o evangelho. Qual é o objetivo? No capítulo 2, verso 10, ele diz assim, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Para que todos aqueles que foram eleitos do Senhor, por todos aqueles que Cristo morreu, para que eles sejam alcançados pela pregação do evangelho. Esse é o objetivo. O apóstolo sabia muito bem o objetivo e sabia muito bem as dificuldades que iria enfrentar. E como se estivesse vendo os dias de hoje mesmo, como se ele olhasse para os dias de hoje, ele diz no capítulo 3, no verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos em que as pessoas não vão mais acreditar na verdade, não vão querer saber mais quais são os princípios de Deus, da fé cristã. Perto do fim, muitos se desviarão. Homens ficarão muito pior. Homens ficarão arrogantes, cruéis, seduzirão os mais inocentes, para que a fé deles e a prática seja desvirtuada, mudando assim o ensino. E pessoas como estas irão te perseguir. Pessoas como estas irão te perseguir pela fé que você tem. Todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso nos leva a pensar, com tantas ideias e conceitos deturpados que existem hoje, como podemos identificar uma igreja que realmente segue ao Senhor Jesus Cristo? Como podemos identificar uma igreja que segue a Cristo? Mas diante de toda essa dificuldade, Paulo dá um norte para o seu discípulo. Em meio a tantas coisas ruins, o apóstolo insiste para que Timóteo permaneça na palavra. Na palavra. Ele entende que para que uma igreja cresça e se desenvolva sem falsos ensinos, a igreja deve ser conectada com os princípios de Deus. E se realmente somos uma igreja em que a Bíblia é o nosso norte, então devemos aplicar toda ela à nossa vida. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, permanecemos na sã doutrina quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Permanecemos na sã doutrina quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Paulo começa a exortar Timóteo fazendo um contraste das pessoas que ele estava se referindo nos versos anteriores. Pessoas egoístas, pessoas arrogantes, blasfemadores, mas como Timóteo deveria agir. Ele faz esse contraste com essas duas visões. Ele diz no verso 14, acompanhem comigo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Mostrando para o jovem que as outras pessoas podem agir dessa forma. Não tem problema. Podem seguir os seus próprios caminhos, mas você não. Você não. Um cristão genuíno não foi chamado para viver segundo as suas próprias paixões e vontades, mas sim para viver a bela e perfeita vontade do Senhor. Vontade essa que já havia sido ensinada. O apóstolo faz com que o jovem lembre de quem o ensinou. Pelo menos 3 pessoas o apóstolo faz com que Timóteo lembre aqui. Ele faz lembrar de sua avó Lloyd, sua mãe Eunice e o próprio apóstolo Paulo. Timóteo havia passado um bom tempo com Paulo, o qual era muito conhecedor das Escrituras. E com toda certeza, a lembrança da fé genuína, da fé em Cristo que a sua mãe e sua avó tinham, com certeza mexeu demais com esse jovem. Mexeu demais com ele. Vemos aqui a importância de instruir as nossas crianças no caminho do Senhor. Pois não apenas devemos ensiná-las a doutrina, mas como também a prática. Essas duas coisas andam juntas. Um exemplo que podemos tirar, irmãos, é o que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e 2. Ali a gente tem um relato de uma mulher chamada Ana e o seu marido, que era chamado de Eucana. Ana era estéril, portanto ela não podia ter filhos. No entanto, ela creu na onipotência do Senhor, no poder de Deus. Creio que Deus pode fazer coisas impossíveis, mesmo não sendo compreensíveis ao pensamento humano. Ela creu que ela poderia ter um filho. Ela pediu ao Senhor, e assim o Senhor a concedeu. Ela deu o nome deste filho de Samuel. E não somente ela entendia que Deus era todo-poderoso, que é uma doutrina que nós cremos, mas que também todas as coisas são do Senhor e para
o Senhor. Tanto que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim, ó: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Por isso, desde pequeno, ela orientou Samuel nos caminhos do Senhor. Tanto que, quando ele teve um pouquinho mais de idade, mas mesmo criança, já servia na casa de Deus. Já servia na casa de Deus. Então ela entendia que tudo é do Senhor e é para o Senhor. Ela tanto usou essa doutrina que nós cremos, né? Ela entendia essa doutrina e a aplicou em sua vida. Queridos, a doutrina que essa igreja ensina, o que nós conhecemos sobre salvação, sobre ressurreição, sobre o fim dos tempos, sobre a própria igreja até, não serve de nada se não aplicarmos nos nossos dias, nas nossas vidas. Timóteo sabia muito bem que alguém que é servo de Cristo era beneficiado pela graça. Era beneficiado pela graça. Ou seja, tudo que ele fizesse já estava perdoado, pois a graça de Deus estava sobre ele. Mas sabia também que não é por causa disso que se entregaria aos próprios desejos, como os falsos mestres estavam se entregando. Se você está aqui hoje, eu te encorajo a conhecer mais sobre esse Deus que a gente segue. Não importa se é novo na fé ou se já é experiente, conhecer mais sobre o Deus que nós servimos vai te ajudar a entender aspectos da vida grandiosamente. Grandiosamente. No entanto, apenas o conhecimento não adianta se a prática não estiver acompanhada. Se em seu local de trabalho, por exemplo, tem pessoas ruins, pessoas arrogantes, que agem como bem entendem e que volta e meia te provocam a sair do prumo, vamos dizer assim. Se alguma vez já pensou em retrucá-las, lembre-se de que você é filho do Senhor. Você é filho de Deus. Lembre-se que Cristo morreu por você e pagou por todos os seus pecados. E que Ele te deu nova vida. Você é uma nova pessoa. Nós cremos nisso. Por isso, tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste. Por isso, permanecemos na sã doutrina quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Mas aprender doutrina e praticar a Bíblia só faz sentido quando realmente entendemos a sua mensagem central. Só faz sentido quando entendemos a sua mensagem central. O objetivo das Escrituras não é esbanjar conhecimento ou orientar as pessoas a práticas sociais. Mas sim, o seu objetivo é apontar em quem nós devemos acreditar. A mensagem central da Bíblia é a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós nos tornamos sábios para a salvação quando aplicamos os princípios das Escrituras nas nossas vidas. Nos tornamos sábios para a salvação quando aplicamos os princípios das Escrituras nas nossas vidas. Vejam comigo no verso 15. Ele diz assim, ó: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Na cultura judaica, se ensinava muito cedo os princípios do judaísmo às crianças. Com mais ou menos uns 5 anos de idade, elas já sabiam esses princípios. Já sabiam até versículos de cor e tudo mais. E o próprio Timóteo não era diferente. Ele foi criado neste meio. E, além de ser criado, ele teve contato com o próprio apóstolo, que o ensinou muitas coisas. Mas a ênfase aqui não é a idade. Não é a idade. Mas sim o conteúdo da mensagem. E sim o conteúdo. O que Paulo está falando é que o Antigo Testamento, o que eles tinham em mãos naquela época, as escrituras deles naquela época, já apresentava Jesus Cristo. Já apresentava o Messias. Mas em formas simbólicas, em formas que apontavam a verdadeira representação da redenção do nosso Deus. O que a gente pode entender é que as histórias do Antigo Testamento eram sombras do que vinha a se cumprir em Cristo Jesus. Eram sombras do que vinha a se cumprir em Cristo Jesus. E quando se começa a entender que nos relatos das Escrituras, elas apontam, toda a Escritura aponta para Cristo, isso proporciona ao crente uma fé ainda mais fervorosa. Saber que, desde o início da humanidade, Cristo já era anunciado por Deus Pai, e que agora o seu Filho já veio, já cumpriu todas as profecias. Isso nos dá muito mais segurança. O que no passado eles criam no que haveria de vir, nós já cremos no que já aconteceu. Nós cremos que Cristo já veio, já cumpriu todas as coisas e que logo voltará para nos resgatar. Um bom exemplo disso, meus irmãos, é o que está lá em Números, no capítulo 21, no verso 4 a 9. Basicamente, o povo do Senhor foi liberto do exílio dos egípcios e está caminhando para a terra prometida. Só que, nesse caminho, eles estavam reclamando tanto de Deus como de Moisés. O povo reclamava porque Deus os conduziu para o deserto, por meio do nada, sem comida, sem água. Muitas vezes até falavam que era muito melhor voltar ao cativeiro dos egípcios do que seguir esse homem aí, esse Moisés. Só que Deus sempre supriu as suas necessidades. Eles não tinham do que reclamar. Ele sempre foi fiel com o seu povo. E chegou um determinado momento que Deus se irou. Deus se irou contra o seu povo e enviou serpentes para que picassem, para que atacassem o povo rebelde. Muitos morreram. Muitos do povo do Senhor morreram. Já os que ficaram, clamaram por perdão. Clamaram para que Deus parasse com as serpentes vindo e matando o seu povo. Imploraram para que Deus perdoasse os seus pecados. Assim o Senhor pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. E todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Deus poupou aqueles que aceitaram o meio pelo qual Ele decidiu os resgatar. Deus poupou aqueles que aceitaram o meio de resgate que Ele mesmo proporcionou. E isso, meus queridos, nos traz um ensinamento muito interessante. Pois, quanto mais lemos as Escrituras, mais entendemos esses relatos. Mais entendemos que aquilo que está no Antigo Testamento foi aplicado em Cristo.
era uma representação de Cristo. Enxergamos os propósitos de Deus quando olhamos aos relatos do Antigo Testamento. E o propósito de Deus não é o que eu vou ser da vida, o que eu vou ser quando crescer, se eu vou casar ou não. Não, esse não é o propósito. O propósito de Deus, que está nas Escrituras, é Jesus Cristo em sua vida. Esse é o propósito do Senhor. E ser sábio aqui não é apenas obter conhecimento, mas ser sábio é também aplicá-lo. É aplicar este conhecimento, viver conforme o que você crê. Então, se você crê que Jesus é Filho de Deus, que Ele realmente morreu para pagar todos os seus pecados, por que você ainda é receoso em pedir perdão para o Pai? Veja um relato de Números, meus irmãos. O povo tinha acabado de pecar e já foi clamar perdão para o Senhor, porque eles creram no que Deus falou. Todo aquele que olhar para a serpente seria curado. Pondere sobre isso, meus queridos. Aqui sim podemos usar esse termo. Tome posse dos feitos de Cristo na sua vida. Ele morreu e foi sepultado, que nós também possamos morrer o nosso velho homem em Cristo. Mas com Ele também, a gente possa ser ressurretos. Pessoas ressurretas que não se entregam mais às paixões carnais, às paixões de antigamente, mas que sim, vivam uma vida voltada para o Senhor. E que juntamente com Ele, que a gente possa viver todo o propósito de Deus para a nossa vida. Podemos até entender o que Jesus fez naquela cruz. Podemos entender, mas só nos tornamos sábios para a salvação quando, pela fé, vivemos no que acreditamos. Quando, pela fé, vivemos no que acreditamos. Por isso, nos tornamos sábios para a salvação em Jesus Cristo, quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Quando aplicamos a Cristo a nossa vida, percebemos que precisamos ser instruídos. Precisamos de algo que nos mostre a como devemos adorar esse Deus tão generoso, tão bondoso, que nos resgatou da perdição. E Deus permite ser conhecido através deste livro. Através deste livro. Confiamos que este livro é totalmente inspirado pelo próprio Deus. Portanto, meus irmãos, em terceiro lugar, confiamos na inspiração e utilidade da Bíblia quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Confiamos na inspiração e utilidade da Bíblia quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Paulo agora começa a falar do objeto em que Timóteo deve permanecer, pois somente lá pode o tornar sábio para a salvação em Jesus. Vejam no verso 16, acompanhem comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A morte do apóstolo estava muito próxima. Daqui a pouco ele não ia mais poder orientar o seu discípulo. Não poderia mais orientar. Mas Paulo faz com que o jovem lembre que mesmo Paulo ser temporário, a vida de Paulo está chegando ao fim, tem algo que não tem fim, que não é temporal, mas sim eterno, que é a palavra do Senhor. E é nisso que Timóteo deveria se firmar.
Irmãos, a palavra que diz ali, inspirada, no original ela traz um sentido de ser um sopro divino. Um sopro divino, ou seja, Deus soprou o seu fôlego de vida nos escritores que compuseram a Bíblia. Todos eles foram inspirados por Deus, produzindo assim escritos com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Isso não significa que toda a vida dos apóstolos, né, dos escritores, era inspirada. Não significa isso. Significa que Deus soprou neles a sua inspiração. Eles escreveram toda a sua vontade na Bíblia. Apenas essa parte é inspirada. As Escrituras e não a vida dos autores. Ela fala da mesma mensagem, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Ela foi escrita por diferentes escritores, por diferentes culturas, diferentes personalidades, escreveram em diferentes gêneros literários, de diferentes épocas, mas todos, sem exceção, todos foram conduzidos pelo sopro divino de Deus. Todos foram conduzidos pelo Espírito Santo. Essa inspiração é feita de forma orgânica. Essa inspiração é feita de forma orgânica. Deus não anulou a intelectualidade nem as emoções das pessoas. Deus não os fez robôs para que escrevessem a Bíblia que temos. Quando falo que a Escritura é escrita de forma orgânica, que a inspiração é de forma orgânica, significa que Deus usou organismos vivos para escrever a sua palavra. Deus os influenciou poderosamente pelo Espírito Santo para escrever exatamente tudo que é a vontade do Senhor. E cada um com a sua peculiaridade. Quando Deus revela a sua vontade para o seu povo, Ele mostra como é a sua vontade, como Ele é, em parte, que Ele quer se revelar. Mostrando também como Deus quer que nós sejamos. As Escrituras, ao mesmo tempo que ela mostra como Deus se revela, como é o Senhor, ela nos exorta. Ela nos exorta. Pois, às vezes, não nos encontramos em conformidade com ela. Não nos encontramos em conformidade com as Escrituras. Ou seja, mesmo Deus no mesmo tempo que Ele se revela para você, Ele fala dele para você, Ele mostra, essa aqui é a minha vontade. E é assim que você deve seguir. Por isso, meus irmãos, que a Escritura é útil para a ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20 e 21, ele diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Uma vez eu vi um exemplo muito interessante de como funciona essa inspiração. Acredito que os irmãos já viram nas catedrais católicas vidraças coloridas, né, com diferentes cores e tudo mais. E é interessante que quando o sol ilumina essas vidraças, a luz que é posta, né, que é depois da vidraça, vai depender de que cor ela é. Ou seja, se a vidraça é vermelha, a luz será vermelha. Se a vidraça é amarela, a luz será amarela, e assim sucessivamente. Mesmo tendo
cores diferentes, até mesmo parecendo ser coisas diferentes, ainda se trata da mesma luz. Da mesma luz. A luz é a mesma que bate em todas as janelas. O que muda é apenas a cor que ela chega ao chão, por exemplo. E é exatamente assim que é a inspiração das Escrituras. Quando os escritores, inspirados pelo Espírito, cada um tinha a sua característica, a sua peculiaridade, e o Espírito do Senhor os inspirou. Ou seja, o texto que eles dão ênfase, por exemplo, alguns dão ênfase naquilo, outros se importam mais com aquilo outro. Sim, são características deles, mas tudo é conduzido pelo Espírito do Senhor. Tudo é palavra de Deus. Pois a luz que ilumina essa vidraça é o Espírito do Senhor. Ou seja, a luz que chega até nós é totalmente a palavra de Deus inspirada. Mas você pode estar se perguntando: o que isso importa na minha vida? Por que eu preciso saber disso? Por que preciso saber que toda a Escritura é inspirada por Deus? Bom, quando sabemos que de qual é a vontade do Senhor para nós, e que a vontade deles foi revelada nas Escrituras, Deus nos orienta a como devemos alinhar a nossa vida. Eu pergunto a você, como está a sua vida de leitura da Bíblia? Você tem conseguido ler ela diariamente? O que toma mais o seu tempo? O celular ou a Bíblia que está em sua mão? Quando começamos a ter uma rotina de leitura bíblica, começamos a captar alguns pecados que antes nós não percebíamos, que antes estavam ocultos aos nossos olhos. O Senhor vai se revelando a nós, pois quanto mais nos achegamos à sua vontade, mais o Espírito do Senhor vai trabalhando na nossa vida. Chegando ao ponto de conseguir corrigir práticas que antigamente nós tínhamos, que agora conseguimos corrigir. Conseguimos repreender o nosso irmão quando alguma vez se desvia do caminho. Conseguimos educar os nossos filhos. Quanto mais lemos as Escrituras, mais o Espírito do Senhor age em nós. A nossa mente vai se adaptando aos princípios de Deus. Reflita nesse momento. O que tem regido a sua vida? O que tem gerenciado a sua vida? Será que é o seu trabalho? Ou a sua vida social? Ou as suas próprias vontades? Será que as suas vontades têm te orientado? Se cremos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, é inteiramente inspirada, é nela que devemos focar todo o nosso tempo. Todo o nosso tempo. Pois todas as coisas passam. Todas as coisas são temporais. Mas a palavra do Senhor é eterna. Portanto, confiamos na inspiração e utilidade da Bíblia quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. E como objetivo de tudo isso, de que a Bíblia tem para nos ensinar, é de que devemos ser mais semelhantes ao nosso Senhor. Devemos ser mais semelhantes ao Filho de Deus, para que em todas as circunstâncias nós façamos a vontade de Deus. Sendo assim, em quarto lugar e último lugar, somos
habilitados para toda boa obra quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Somos habilitados para toda boa obra quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Paulo agora começa ele mostra para Timóteo do que a leitura e a prática das Escrituras faz com o indivíduo. O apóstolo sabia muito bem da situação em Éfeso. Ele sabia que seria muito fácil exortar Timóteo. Timóteo iria aceitar a exortação de Paulo para que se anime, mas seria muito difícil exortar a igreja. Com certeza a igreja iria ter aversão à liderança de Timóteo. Sabendo disso, Paulo escreve essa parte para motivar o jovem. Verso 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso quer dizer que, se Timóteo perseverar nas Escrituras, tanto na doutrina como na prática, e aplicar isso em sua vida e aplicar na vida dos irmãos, o resultado será que eles serão habilitados para toda a boa obra. Ao dizer isso, Paulo está mostrando ao jovem que os membros que forem exortados por eles, os membros fiéis em Cristo, eles vão ficar alegres, pois a sua fé vai ser aumentada. Eles vão ser corrigidos conforme as Escrituras. Quando aplicamos isso a nossas vidas, isso faz com que haja quebrantamento em nós. E principalmente nas pessoas em que Timóteo está exortando. O apóstolo está mostrando que é por meio dessas coisas que um crente deve ficar habilitado para toda a boa obra. É através da leitura, da prática e da consistência. Mas quando a gente fala em boas obras, vem à nossa cabeça ação social, né? Apenas ajudar as pessoas. Mas existe uma infinidade de boas obras que praticamos impulsionados pelo Espírito do Senhor. Como, por exemplo, no seu próprio trabalho. Lugarzinho para exercitar as boas obras. Pensem, eu sempre trabalhei em ambientes que são pessoas mais simples, né? Mas sempre tem uma pessoa ou outra que é difícil de lidar. Sempre tem umas laranjas podres no meio, né? Para nos causar provação. E principalmente naquele dia em que você não quer falar com ninguém, que você acabou brigando com a sua esposa, o carro quebrou e você acabou tendo ir para o trabalho de ônibus, 2 horas de ônibus, né, ônibus lotado. Você já chega no trabalho e fala, não quero ter contato com ninguém. Aí chega esse abençoado e te provoca, te testa a paciência. Ele age com arrogância, sem educação. É esse o momento em que o Espírito do Senhor age. É nesse momento que praticamos as boas obras. Quando se tem uma leitura frequente das Escrituras e pondera sobre as questões que você leu, você reflete sobre essas questões, sua vida espiritual começa a ser muito mais desenvolvida pelo Espírito. Você acaba filtrando as coisas segundo a vontade do Senhor. Você não se envolve mais em conversas inapropriadas, em discussões, você não busca mais satisfazer a sua própria vontade. E não somente isso. Além de se desenvolver a si mesmo, praticar as suas boas obras, você desenvolve os outros irmãos, os seus irmãos, a praticarem as boas obras. Quando estamos desanimados,
quando estamos sem esperança, em pessoa nenhuma, lembre das palavras do apóstolo Paulo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Lembre-se de que, se você realmente é filho de Deus, você é habilitado para toda a boa obra. Devemos orientar, devemos instruir, devemos acompanhar as pessoas à nossa volta. As pessoas que estamos nos discipulando, para que também seja aplicada esta obra na vida da pessoa e ela possa praticá-la também. Se empenhe em cuidar de pessoas e se empenhe na leitura e na prática das Escrituras, pois isso vai transformar a sua vida. E você verá lindos frutos disso tudo. Verá lindos frutos. Por isso, meus irmãos, somos habilitados para toda a boa obra quando aplicamos os princípios das Escrituras na nossa vida prática. Queridos, concluindo, sabemos agora como identificar uma igreja que realmente segue ao Senhor Jesus. Uma igreja que segue o seu Salvador é uma igreja conectada com a palavra de Deus. E ela busca essas características que a gente viu, que a gente passou. Ela permanece na sã doutrina, não somente na teoria, mas sim também na prática. Ela é uma igreja que busca ser sábia na salvação em Jesus Cristo, constantemente aplicando os feitos de Jesus na sua própria vida. Cremos também que a Bíblia é inteiramente inspirada pelo Senhor. Nela temos todas as orientações para seguir conforme a vontade desse Deus. E ela é uma igreja também que busca habilitar os membros para que sejam capacitados para toda a boa obra. É essa igreja que nós queremos ser. Esse é o nosso objetivo. Ser uma igreja norteada pelas Escrituras. Ser uma igreja que busca constantemente estar alinhada com a vontade de Deus. Uma igreja conectada com os princípios do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por falar conosco. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações, por nos exortar a sermos mais fiéis a Ti, Pai, a buscarmos mais a Tua palavra, pois o Senhor se revela nela, meu Pai. Lá nós podemos saber os Teus desígnios, saber os Teus princípios, que possamos nos voltar a ela e praticar o que ela ensina. Nos ajude, Pai, que a gente possa ser impulsionado pelo Teu Santo Espírito, a cada dia mais louvar ao Senhor com as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.